Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei da Opinião Placar com informações importantes sobre o Tite no Corinthians. O Quesada trouxe mais pra gente aí sobre o novo treinador do Coringão aí. O Corinthians que quer acelerar esse processo e apresentar o seu treinador antes da quinta-feira aí contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, hein? Então se liga só no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Os maiores bilionários do país são corintianos, né? São? Veja aí os maiores bilionários, as grandes famílias, sempre tem um corintiano lá saindo Mas pelo... não querem se meter nessa história. Não sei, aí é que tá. Alguém do Corinthians tem, mas se o Corinthians não virar SAF, porque é o seguinte, ninguém vai investir dinheiro no Corinthians, no Santos, se não tiver o poder de fazer tudo. Eu não vou ser trouxa de pagar 3 bilhões pro Corinthians pagar a dívida dele, meu dinheiro sair pelo ralo e eu não poder controlar isso como se fosse uma empresa. Ninguém vai fazer isso. Esquece. Agora, a gente tem um problema sério lá no Corinthians, que é a torcida. A torcida não quer SAF. Porque não quer. Porque não quer perder também, né? Porque não quer SAF. A impressão que me dá... Eu vi uma matéria outro dia, acho que foi no UOL. Você quer a Gaviões da Fiel, as torcidas organizadas? Não sei se é só Gaviões ou se tem mais. As torcidas. As torcidas, elas devem uma fortuna pro Corinthians. Do que é isso aí? Não, é o seguinte, o clube passa os ingressos por um valor... as torcidas, dá com desconto, porque o torcedor vai para tudo quanto é canto, nem discuto isso, ok. Pela fidelidade centenária, ok. Só que aí, a torcida organizada tem que pagar esse ingresso pro clube, entendeu? Ó, vem cá, o ingresso que custa 100, vocês vão pagar 40, só que vocês têm que pagar. E aí parece que há um atraso que, segundo a torcida, vai ser solucionado em breve, aí o pagamento em breve. Então isso é o tipo da coisa que não é legal, porque a torcida organizada, quando ela faz a coisa bacana, ela apoia o time lá no Japão, vai pra Bolívia, vai não sei pra onde e tal, é super bacana, a gente aplaude. Tá ali apoiando o time bacana, tal. Agora, essa torcida organizada tem que respeitar o outro torcedor, porque o outro torcedor é tão torcedor quanto organizado. Não tem esse negócio de mais ou menos torcedor. Todo torcedor é torcedor. Inclusive, cuidado com os falsos profetas. O Schumann levantou a questão desse atraso naquele ingresso que é... Subsidiado pelo clube. Exatamente. Passado do clube para a torcida, e a torcida tem que pagar alguma coisa lá, não sei o valor, enfim, mas é um valor menor do que o torcedor comum paga para ver os jogos do Corinthians. Acho que se ainda há esse atraso, que a torcida organizada, seja ela qual for, pague o clube, por respeito ao torcedor comum, que não tem essa mesma facilidade para acompanhar os jogos do Corinthians. E torcedor é torcedor, não importa se ele é organizado ou não organizado, cada alma corintiana vale uma alma corintiana. Então é assim que tem que ser. Bonita, né? frase. É isso. O alma corintiana, o Corinthians teve alma sábado e fez 2-1 em cima do Sport, e o Memphis Depay se descreveu como vice-presidente do clube, né? Exatamente. Como são as coisas. Então, né? a gente falou aqui no dia, né? Que tá mandando pouco, menino. Depois daquela entrevista, o Depay demitiu o Ramon Dias. E demitiu mesmo, era uma posição de boa parte do elenco corintiano, né? Boa parte do elenco corintiano não estava mais com o Ramon. Eu trouxe aqui uma informação em que pelo menos 2 jogos últimos aí do Corinthians, o Ramon falava... E os jogadores simplesmente não estavam nem dando atenção para ele no pós-jogo dentro do vestiário. Então isso é um bom sinal, da gente que conhece bastidor de futebol, de que a coisa não estava caminhando. Tudo bem que tem um vídeo aí, todo mundo abraçando o Ramon, Emiliano... todo mundo é um exagero, né? Eu não vi o Memphis abraçar. Não tava, e assim... Então todo mundo não, O Corinthians, acho que... Foi o Corinthians mesmo que foi o Corinthians divulgou que esse divulgou, vídeo. Foi no CT, inclusive, esse... Até pra não ficar uma imagem da demissão dele como uma coisa... uma imagem ruim, né? Saiu pela porta dos fundos, o Ramon Dias. Teve um outro abraço e tal, assim... Tudo bem. Isso hoje faz teve parte algum tipo de carinho ali. da imagem. O Emiliano, né? Emiliano e o... Que quer voltar ao acho que até há carinho de alguns jogadores. Trabalhar no Corinthians de novo. Não, ele que falou, só tô dando informação. Ô, Quesada, vamos falar do jogo então também, e vamos falar dessa corrida do Corinthians. Nós vamos falar disso no Santos. Vamos falar disso. O Ramon, quando é contratado, é para projeto fugir da Degol. E eu lembro, foi no Vasco, exatamente. E foi no... E lembro que eles têm um time aí, que tá na zona de rebaixamento, que o Ramon Dias, que eu me lembro, salvou o Grêmio não contratou ninguém ainda, né?
Vai mas o Grêmio levar já tá tudo encaminhado. Mano, já. E o Tite, possivelmente. hein? Vai o Mano. O Tite já informações no Corinthians. O Mano pra ser o técnico e o Felipão pra ser o Manager. o gerentão lá, o manager. Isso lá no Grêmio. Então resta um time na zona de rebaixamento que está atrás de um treinador que tenha salvado algum clube nos últimos anos de rebaixamento. A gente puxa a lista aqui. Mano Menezes é a operação você salva pega Ramon rebaixamento. Dias, por exemplo, ele salvou quem ano retrasado? Vasco. Vasco. O ano passado. Corinthians. Pode ser um bom nome pro Santos, por que não? Não é? Não, mas essa é a ideia. Falando sério. Você está com um sorriso e eu também, mas ele tá falando sério. O Chamberlain tá Não, falando é que o Silvio sério. tá falando sério mesmo. E isso me Mas deixa abismado. vamos Mas e voltar o ao César Corinthians. Sampaio, não vai ficar mais? Ah, Vamos ele foi muito ingênuo no jogo de ontem. Sabe? Ainda Também acho acho. que não tem casca. Também acho. Vamos pro Bom, vamos lá. sintetizando, Fale se a gente tiver imagens aí. O Corinthians, num jogo bem vertical, nos primeiros 30 minutos, sem ficar tocando pro lado, sempre indo em direção ao gol do Kaique França, por sinal, ex-goleiro aí do Corinthians, com passagem pelo Corinthians, quase nada aproveitado. E aí o Corinthians criou um lance em que o Romero mandou a bola na trave, um chute perigoso do Memphis e 4 grandes oportunidades com o Yuri. E aí o futebol é incrível, né? Depois desse início tão incrível do Corinthians, o Sérgio Oliveira perde um gol. O Barleta, lembra do Barleta? Esse Corinthians que veio de São Bernardo. Quase abre o placar, mandando a bola na trave. E aí, aos 45, uns quebradinhos, o português Sérgio Oliveira foi lá e abriu o placar pro Sport. Mas bem cara de Corinthians, sabe? Corinthians em cima, melhor, aí o time adversário vai lá e faz o gol. E aí, no segundo tempo, o Memphis apareceu para resolver a situação para a equipe do Corinthians. Esse é o gol do Sport, né? Olha lá, cruzamento. Uniforme bonito de Sport. Sozinho. Esse é um problema É que seríssimo. eu falo pra você, uniforme quando ele é monocromático, ele é bonito. Mas agora esse número do Sport O poderia uniforme ser do Corinthians caprichado, todo né? preto é muito mais bonito do que esse daí. Pô. Esse foi o primeiro gol, tá? No finalzinho, isso foi um baque. A torcida corintiana ficou pé da vida. Deu 40 mil de novo? Também, ó, Deu sozinho. 44 mil e uns quebradinhos. 44 que foi isso mil. que você falou? Defesa A do defesa Corinthians? do Corinthians, pelo amor de Deus, ali. Esse é o lance do gol, gente. Olha lá. Início do segundo tempo. Ó, Memphis para Romero. essa é do Corinthians. Que dominado, hein? Que dominada, né? Aí é o seguinte, o vice-presidente reclamou, mandou embora, O Ramon direto Dias e indiretamente o Ramon, bateu no peito e resolveu. resolveu jogar. Né? E resolveu mesmo. Esse gol foi com menos de Mas um assim, minuto. ó, com todo, não tô... O Corinthians precisava ganhar esse jogo pra retomar, né? Mas o Sport não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro. É bem verdade, foi prejudicado em alguns jogos, inclusive contra o Palmeiras. Foi um jogo também polêmico. Contra o São Paulo, foi polêmico. Você viu? O Yuri pro Memphis pro Léo Maná. Sim. E o Memphis recebendo pra fazer o segundo gol. Mas com Quem todo foi o caboclo que respeito... meteu essa bola pra dentro do gol? Desculpa. Tá, A bateu bola em resvalou em alguém. alguém. Deixa a Isa falar. Resvalou, Fala, não, Isa. não. Completamente. Imagina. O Corinthians tá dizendo que o Corinthians não ganhou. Eu não acho uma grande coisa o Memphis arrebentar num jogo contra o Sport. Ah, tá. É o que eu espero dele, entendeu? Com todo respeito, mas é o que eu espero dele. Porque o Memphis é um jogador de nível europeu. Da seleção 3 da milhas Holanda. 3 milhões por mês. Então, eu Boa. espero que ele realmente vá bem nesses jogos, entendeu? Não tem Mas nada de de bem anormal. também contra o Flamengo, tem de bem. Vai precisar também jogar contra o bem Foi bem Palmeiras. contra o Flamengo, Palmeiras. Foi bem. Teve um jogo do Palmeiras lá na final do Paulistão que foi bem. Mas ainda não marcou gols em clássicos. Eu tô errada? Não marcou ainda, né? Não marcou gol em clássico. Então ainda falta também isso, né? Pra um cara que é o vice-presidente do clube. Falta... O Memphis precisa entrar mais nos jogos, seja qual for o jogo, né? Dos menores aos maiores. Por exemplo, na Libertadores ele estava aí. Ele e outros companheiros não conseguiram fazer o Corinthians, ao menos, chegar à fase de grupos. Ah, mas Também. isso aí é atávico. Sul-Americana. O time começou muito mal. Contra o Fluminense aí. O Corinthians perdeu pro Fluminense, cara. Eu não esqueço. Foi semana passada. Não jogou bem, né? E perdeu pontos preciosos que para recuperar agora... Não podia perder pro Fluminense. Não é nem pelo Fluminense. Jogar em casa, para quem quer alguma exatamente. coisa, não pode desperdiçar ponto, né? O Corinthians hoje, do jeito que tá, se ele quiser chegar lá em cima e brigar pelo campeonato, por que não? Ele em casa só pode perder para 2 times. Palmeiras e Flamengo. Só. Lá mais ninguém. Então, já perdeu pro Fluminense, entendeu? E aí, do jeito que vai... O que ele tem que fazer? Não é só ganhar no Rio de Janeiro. É ganhar no Rio de Janeiro, por exemplo, do Flamengo ou no Allianz do Palmeiras. Aí você recupera esse Exatamente, ponto. isso.
Agora, para recuperar essa pontuação, ele tem que, no segundo turno, ganhar do Fluminense lá no Maracanã. Detalhe, vamos falar do Tite. Mas aí que tá, nesse confronto, qual é o meu raciocínio? Desculpa aí, Quesada. É você ganhar do Fluminense em casa e no Maracanã, na pior das hipóteses, você empata. Tá. Isso já não vai acontecer, Não vai porque ele já acontecer perdeu mais. em casa. Já Então agora perdeu ele em vai ter que ganhar lá do Fluminense. E um detalhe, Flamengo e Corinthians jogam no Maracanã 4 da tarde do próximo domingo. Imaginou o Tite estrear nesse ganhar. jogo? Esse tem que ganhar. Há uma informação de que o Tite vai enrolar para não estrear nesse jogo. Peraí, Lembra você já tá dando ele não fez foi Itaquera contra o para não Corinthians. estrear Você já pelo tá dando Flamengo. o Tite como certo ou hoje Vou contar uma Vamos história com- rápida ou para não vocês, precisa tá? ser rápida, pode contar. Eu conversei e mostrei para você, contei isso para Isa e também para o Sormani e mostrei para você, Flavinho, a conversa com o Dorival, né? E contei isso também aqui e contei isso lá na Rádio Bandeirantes. Dorival me garantiu que ele não conversou com ninguém do Corinthians. Até tratou o assunto como absurdo, não tem nada Quesada, tô aqui em Santa Catarina, tô resolvendo algumas coisas para ver o que eu vou fazer da minha vida profissional a partir de agora. Pensando como eu vou gastar meu R$1 milhão por mês até a 2026. imprensa é muito assertiva e não sei o quê, não tem nada, tá? Então essa é a versão do Dorival, tá? Não vou dizer que ela seja totalmente verdadeira. Talvez ela não seja totalmente completa. Eu tenho uma informação que alguém ligado ao Dorival ou ao empresário do Dorival, quem cuida lá da carreira do Dorival, manteve conversas com o presidente do Corinthians, tá? Agora, conversar, todo mundo conversa, né? Passa a mão ao telefone, eu ligo para a Isa e a gente conversa, né? O senhor Mani me liga, a gente conversa. Eu mando uma mensagem para você, a gente tá conversando via WhatsApp. Isso daí é uma coisa, né? E aconteceu mesmo, tá? Agora, daí transformar numa coisa concreta, tem uma diferença. Até chegar né? lá. Tudo bem, e não chegou. Até porque o Dorival, embora tenha desmentido isso, tem uma palavra com o Casares do São Paulo, para ser o técnico do São Paulo. E isso poderia ter acontecido ontem se o São Paulo tivesse perdido para o Santos. Não aconteceu, deu uma sobrevida para o Zubeldia, que agora parece que vai ter alguns dias mais tranquilos para tocar esse projeto do São Paulo. Em relação ao Tite, o Tite sempre foi o número 1, o primeiro nome para assumir o Corinthians. Já no início da gestão do Augusto. Só que a forte ligação do Tite com a renovação e transparência impediu que isso acontecesse. Aliado ao sonho do Tite de dirigir um time europeu, que não vai acontecer. Então o Tite hoje ele tem o seguinte, ou ele vai para a Arábia daqui a alguns meses, ou ele assume esse projeto para reconduzir o Corinthians e voltar a ser aquele Corinthians vitorioso, que com o Tite foi o time mais vitorioso naquele período, 1 ano e 4 dias campeão de tudo. Brasileiro, sul-americano e mundial. Essa conversa já existe do presidente com o pessoal do Tite. E quem está fazendo muito bem o meio-campo é o filho do Tite. Ah, é? Matheus Bach quer que o pai trabalhe no Corinthians. Que para ele é muito bom também, né? Claro, ele não fica desempregado. Não fica desempregado e vai fazendo uma carreira que tem Corinthians, tem Flamengo, tem Seleção Brasileira e volta a ter Corinthians também. É um belo currículo, né? Vamos concordar, né? Claro. Corinthians, Seleção, Flamengo e Corinthians, né? Onde você trabalhou? Onde você trabalhou? Só trabalhei nesses 3 lugares, tá bom, Vomitou né? em qual vestiário? Então é isso, gente. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, tá na mão do Tite dizer sim ou dizer não, mas é pra já, tá? Já pra dirigir o time quinta-feira contra o Racing do Uruguai, em Itaquera, pela Sul-Americana, e domingo no Maracanã contra o Flamengo no Maracanã. Detalhe, contrato longo, de 2 a 3 anos, projeto em que o Tite vai ter a chave do clube pra fazer o que quiser. O Augusto já conversou com gente da oposição também, pra falar, a gente precisa pensar no clube. Acho que o Tite é um nome de consenso, então vamos lá com ele, para não ter nenhum tipo de reclamação, porque ano que vem é o último ano do presidente do Corinthians. Se ele fechar um contrato até 28 com o Tite, o outro presidente, o próximo presidente, já sabe que é o Tite o treinador aí, para ninguém também reclamar, né? Como aconteceu com o Mano, fazendo um contrato super extenso e o Duílio sabendo que não era ele nem a turma dele que continuaria comandando o Corinthians. Então,
essa é a situação de momento. O Tite é a bola da vez. Isabela, você acha que é o caminho pro Corinthians? O nome que, embora não seja unânime na torcida, tá? Não mas é unânime. pacifica o clube, pelo menos. Então, não é unânime porque tem muito corintiano que ficou ressentido com ele não ter escolhido o Corinthians e ter ido pro Flamengo no momento em que ele falou que ele não ia pegar time nenhum. Mas, sinceramente, eu acho que isso passa. Também acho. Sabe? E o Tite é um cara, sim, apaziguador. Eu acho que ele chega pra dar uma sentada no ambiente. Eu acho que seria um ótimo nome pro Corinthians nesse momento, porque é um cara que tem uma identificação, ganhou os maiores títulos da história do clube. Eu acho que é o melhor nome que tem no mercado pro Corinthians. Se realmente o Tite quiser ir para o Corinthians, pra mim é a melhor escolha pro Corinthians. E tem uma informação de bastidor importante. Parte da torcida organizada, que tem uma relação muito forte com a direção corintiana, e sempre teve, não é agora, parte dela vetou o nome do Dorival. Porque o Dorival deu uma entrevista dizendo que quando saísse da seleção, seria um caminho mais fácil voltar a um clube, e esse clube seria o São Paulo. Os caras guardam tudo, né? Guardam tudo, é um negócio incrível. Então parte da torcida... é eterno. Parte da torcida vetou o nome do Dorival, isso também contribuiu um pouquinho para essa mudança de foco. E parte dessa mesma torcida que vetou deu uma passada, eu sei que você não gosta do termo, mas foi o que me foi o termo que me usaram. Deu uma passada de pano nessa história do Tite aí, que disse várias vezes não pro Corinthians nos últimos tempos. Então, aceita-se o Tite para tentar colocar novamente o Corinthians nos trilhos. Então, o peso da torcida é muito grande. Não é só a torcida que ganha o ingresso não, viu, Sormani? É a torcida que também ajuda a tomar algumas decisões. Se bem que se der certo é muito, muito fácil, né? Claro. Se der certo, beleza. Se der errado, a culpa é do presidente. Então o presidente tem que ser presidente sempre. Tem que ouvir todo mundo, mas quem assina, quem tem o poder da caneta, é que vai carregar a glória e o fracasso, né? Então é bom, né, que o presidente tenha muito isso em mente. Se der certo, lindo, maravilhoso. Torcida quis, bacana e tal. Voltar o Ramon não tem chance. Se der né? errado, a culpa é do presidente. O Ramon não. O Ramon vai treinar o São Lourenço de Almagro do presidente Francisco. Do Papa Francisco. Presidente Papa Francisco. Sobani, e aí vai afastando também o Tite daquela possibilidade que você cogitou também de Santos, né? Não. O problema... Era talvez mais desejo do que... É o seguinte, o CEO do Santos, né, o Pedro Martins, que é o segundo na hierarquia, né, abaixo só do presidente, ele vetou o Tite e vetou o Dorival também. Dorival também? Pelo que eu ouvi falar. Pelo que eu ouvi falar. Entendi. E hoje de manhã... Explica melhor isso daí, pera um pouquinho. O Pedro Martins vetou Dorival e Tite? Parece que sim. Os dois últimos treinadores da seleção brasileira. Porque ele quer um treinador mais moderno. O Tite Ele vetou os dois últimos treinadores da seleção brasileira. Só isso. 2 dos 3 últimos. Ele acha que o treinador de Chipre, por exemplo, poderia ser. Para ele, o ideal seria o Pedro Caixinha. Entendeu? É um pirralho que está dirigindo. De Pedro lá. Caixinha. É um pirralho de 32 anos tomando decisão no Santos, pô. Não, o cara pode ter 32 anos e ser um cara ninguém genial. Com 32 anos tem experiência para esse cargo. Não tem. Não existe. Então é isso, o Tite aí que realmente vai... Mano, Dorival falou aquelas coisas lá do Corinthians, Corinthians não, que queria treinar o São Paulo, então o negócio é o Tite conhece o Corinthians. Mano, se você a torcida aí de internet não quer o cara, pô, o maior treinador do Corinthians, mas você vive de passado, não, cara. Ele ainda é um bom treinador, não ganhou as Copas do Mundo que disputou, 2024, 2022, porém... Olha o time que ele montou, o padrão tático que ele dava para a seleção brasileira aí em 2018, né? Nas eliminatórias de 2017, 18, 16. Cara, o time jogava o fino da bola. E também em 22, antes da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira jogava o fino da bola. Era muito, muito compacta, muito redondinha, cara. Só não ganhou. Não ganhou aí não presta. Mas o Tite é muito bom. Também não deu certo o Flamengo. Dane-se o Flamengo. Cara, o Flamengo era uma panela do caramba lá com o Gabigol, com o Bruno Henrique, os caras lá. Então derrubaram o Tite. O Tite, mano, vai chegar aqui. Vocês vão ver. Tem que ser o Tite, não tem como, cara. Se não for o Tite, vai ser quem? O Dorival não quer. Tá esperando o Zubeldia cair lá no São Paulo pra ele assumir os caras lá. Sampaoli, eu queria o Sampaoli, mas ele não é um cara de grupo, é um cara meio marrento, então a diretoria não gosta de um cara assim. Não tem outro,
Quem? Tem o Mano Menezes aí, você é louco? O Mano Menezes acabou de sair do Corinthians aí, uma multa de 12 milhões no colo do Corinthians. Aí, cara, não tem o treinador. Ah, o Vojvoda tá balançando no Fortaleza, fraquíssimo também. Quem mais? Não tem outro técnico no mercado aí. Então, é apostar no Tite mesmo. É o melhor que tem, não tem jeito. E o filho dele, pra quem fala que o filho dele comanda, é quem faz o treinamento, que nem o Emiliano fazia com a mão. O filho dele é responsável somente pela parte defensiva ali, então ele treina a defesa. E o Tite deve treinar a parte ali, meio ataque, então não teria problema com relação a isso. Então é isso, Fel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Informações todos os dias aqui pra você, corintiano. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.